Bem-vindo ao nosso curso. Esteja atento ao tema dessa aula, porque há abordagens muito interessantes. Curso de Biomusicoterapia, Lição 2, Terapêutica Musical. Tópicos da Lição 2: Introdução, os ruídos gerando alterações comportamentais, saúde em perigo, medindo o ruído, música e relax, harmonia, música e medicina, organização das vibrações, escala das vibrações, terapêutica musical, emoção e corpo, um todo inseparável, inegável comprovação, a ira pode até matar, falta de amor dificulta o crescimento, músicas tranquilizadoras, psicogênesis, Musicopraxis 2. Veja na próxima lição. Dando continuidade ao nosso curso, lembramos que os sons podem ajudar o ser humano a melhorar ou manter a saúde, mas mal usados podem causar graves danos. O ruído excessivo, por exemplo, pode provocar grandes danos não apenas aos ouvidos, mas também ao sistema nervoso e o organismo como um todo. Veremos como isso ocorre. Os ruídos gerando alterações comportamentais. O barulho da vida moderna pode danificar a audição e reduzir sensivelmente a capacidade de aprendizagem. Segundo o Centro de Assistência Técnica para a Poluição Sonora da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, 50% dos americanos estão expostos diariamente a ruídos que afetam sua conversação e o seu sono. E a diretora dessa organização, na época, Jill Lipot, assegura que o barulho perturba mais as pessoas que qualquer tipo de poluição. Sabemos que o ruído é altamente prejudicial ao organismo e pode provocar reações inusitadas quando o indivíduo é exposto a um nível de ruído muito elevado. Isso está comprovado, inclusive, até nas delegacias de polícia, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, quantos conflitos entre vizinhos têm ocorrido por causa do ruído excessivo. Saúde em perigo. O barulho, o ruído excessivo, não só prejudica o organismo, como também provoca uma série de transtornos em diversas áreas do organismo. E até mesmo pesquisas têm comprovado o efeito danoso do ruído. Nos Estados Unidos, por exemplo, após mais de 20 anos de pesquisas na Universidade do Tennessee, o Dr. David Lecomte concluiu que os jovens de hoje, com a idade de 19 anos, ouvem menos do que os mesmos da mesma idade de cerca de 20 anos atrás. Principalmente aqueles que ouvem em alto volume os seus equipamentos estereofônicos portáteis de ouvido. Um alerta que serve aos jovens, principalmente por ouvir a música em altura excessiva. Pesquisa também do neuropsiquiatra de Marselha sobre a questão do ruído e diz como ele afeta o organismo. Por exemplo, acima de 65 decibéis afeta a visão. O ruído reduz o campo visual, reduz a precisão visual, dificuldade de percepção de cores, reduz a capacidade intelectual, causa espasmos, cãibras e vertigens e por aí afora. Você poderá lê-lo aqui, os vários
distúrbios, transtornos que o ruído excessivo pode provocar. Para medir o ruído, usa-se um aparelho chamado decibelímetro, que registra um ruído mais significante, como o cair de uma folha, por exemplo. A unidade utilizada é chamada de decibéis, e isso é uma escala logarítmica. 90 decibéis, por exemplo, é igual ao som de um trem apitando numa estação. 100 decibéis é igual ao som de 10 trens entrando simultaneamente na estação. E 110 decibéis equivale a 100 trens apitando simultaneamente. Vemos que a escala logarítmica mostra que o ruído cresce de forma assustadora. Música e relax. Por incrível que pareça, os árabes no século XIII dispunham de salas especiais de música em seus hospitais e sanatórios. Veja que a música vem sendo usada há muito tempo. Você poderá ler aqui na lição essas orientações bastante interessantes. Depois de um dia agitado e estressante, você deve buscar um pouco de relaxamento. Ouça preferencialmente músicas calmantes, tranquilizadoras, que descontraiam o sistema nervoso. O estresse é altamente prejudicial ao organismo e a música pode colaborar com grande eficiência na redução do estresse. A música pode nos ajudar a desenvolver a nossa capacidade imaginativa. Existe a imaginação negativa e existe a imaginação positiva. A imaginação negativa são os pensamentos negativos, pessimistas, vingativos, preocupantes, fantasias mentais. Isso é imaginação utilizada negativamente. E a positiva, podemos dar um grande impulso ouvindo músicas especiais para isso, músicas positivas. Harmonia. As técnicas relaxoterápicas e de meditação científica provocam um estado biofisiológico muito mais saudável do que apenas o repouso. Então, a prática constante de relaxamento e meditação ajuda não apenas a corrigir distúrbios orgânicos, como também a melhorar a qualidade de vida. Música e medicina. O médico americano afirmou o seguinte: nosso objetivo na medicina é diretamente dirigido para o tratamento de doenças e não para a responsabilidade do indivíduo para com sua saúde. É preciso mudar isso. Pessoas precisam ser orientadas a cuidar de sua própria saúde. E um dos elementos é a música. A alimentação também é importante, muito importante. Mas a música também, porque a música é uma forma de alimentação. Existem músicas que são prejudiciais ao organismo. Dentre elas, podemos citar o chamado heavy metal, punk, e músicas que seguem nessa linha, elas são prejudiciais. E mais adiante nós vamos dizer por quê. Organização das vibrações. A música é vibração. Sabemos diretamente disso. E aqui nós extraímos um trecho do Mistério da Música, do Dr. Samael Nouveau, onde ele fala a organização das vibrações. É um trecho bem interessante que você poderá lê-lo tranquilamente na lição e captar as orientações que esse pesquisador apresenta. Tudo isso relativo às vibrações. Escala das vibrações. Podemos organizar as vibrações em escalas. E no caso da música, inegavelmente está
também relacionada com escalas. Nesse caso, nós vamos nos deter mais a uma escala vibracional. Por exemplo, por meio do tato, percebemos as vibrações situadas entre 2 e até aproximadamente 16 Hz, ou vibrações por segundo. Por meio da audição, percebemos a faixa vibratória que vai de 16 Hz até aproximadamente 30.000 Hz, e assim por diante. Então, nós vamos elevando essa vibração e ela vai tendo características ligeiramente diferenciadas. E aqui apresentamos uma escala de vibrações. Isso aqui é para o seu estudo. Você deverá ver. Nós temos aqui as chamadas oitavas, que vamos ver isso mais adiante também, com relação às oitavas, que começa com a frequência de 2 Hz e vai duplicando. A cada uma outra oitava, a vibração é duplicada. Então, começa com 2, a primeira oitava, né? 2 a segunda com 4, a terceira com 8, 16, 32, 64, e assim ela vai duplicando, chegando a vibrações elevadas. As ondas eletromagnéticas estão na ordem de milhões e até bilhões de vibrações por segundo. Ondas luminosas também, em vibrações extremamente elevadas. Até mesmo o chamado desdobramento astral, fenômenos psíquicos, etc., também estão dentro dessa escala musical ou escala de vibrações. Terapêutica musical. Podemos aplicar a música para corrigir inúmeros problemas, porque as emoções e o corpo é um todo inseparável. Tanto a música quanto as imagens, como no caso de um filme, podem desencadear emoções negativas ou positivas, dependendo do conteúdo. É inegável o fato que as emoções podem acelerar o regime de trabalho do coração. Então, a música pode ajudar a acalmar isso aí. A ira, por exemplo, pode até matar. Dizia um médico: a pessoa que tiver a capacidade de me zangar está com minha vida em suas mãos. Esse homem, esse médico, disse isso e encontrou uma pessoa que o aborreceu. E ele acabou tendo uma grave crise cardíaca e morreu. Então, as emoções e o organismo têm uma íntima relação. E aqui nós vamos explicando como isso ocorre. Você deverá ler esse material para que entenda de uma forma clara. Chegamos aqui a músicas tranquilizadoras, sim? Porque estamos falando de biomusicoterapia. E citamos aqui uma lista que você poderá ler, como de Borodin, Tchaikovsky e vários outros, Rachmaninoff, Chopin, Ravel. Temos sugestões musicais altamente positivas que você poderá ouvi-las. Hoje, por meio da internet, será fácil você encontrá-las. Psicogênesis. Aqui nessa sessão, nós vamos estudando como o nosso psiquismo funciona, as relações psicológicas, porque a música tem íntima relação psicológica. E falamos muito da consciência. A consciência tem uma vibração extremamente elevada. A consciência é vibração. Existem músicas que ajudam a melhorar o nosso estado interior, o nosso estado de consciência. Lembrando a frase: a consciência é a luz que o inconsciente não percebe. É bem interessante a reflexão sobre isso. Chegamos ao musicopraxis e, seguindo o relaxamento que já havíamos iniciado anteriormente, na lição anterior, apresentamos o relaxamento do aparelho respiratório com a cor azul celeste. A seguir, o relaxamento do sistema nervoso com a cor violeta ou lilás. E o relaxamento celular com a cor alaranjada. Descrevemos aqui como você praticar esse relaxamento. A descrição é feita passo a passo e você poderá segui-lo e obter excelentes resultados.
Por fim, chegamos à última lâmina dessa lição, o veja na próxima lição, e nós vamos estudar a atuação dos hemisférios cerebrais na próxima lição. Sons podem provocar alteração na aura humana, fluxo sonoro, música e os povos egípcios, hebreus e gregos, a lenda do flautista de Hamelin, vamos ver isso, é bem interessante essa lenda, Farinelli e a cura com o canto do rei Filipe V, a nota musical e a origem da essência anímica do ser humano, relaxamento do campo atômico e lista de músicas para relaxamento. E nos veremos na próxima aula. Até lá!